Bom dia, pessoal. Pessoal, me ajudem. Onde é que nós terminamos a correção do exercício da aula passada? Eu cheguei a corrigir a 4 da página 17 e a 5, então? Que beleza! Claro que se alguém depois da correção quiser algum extra, é um prazer fazer, não há problema algum. Se alguém também quiser que eu recorrija algum exercício que não ficou claro, é só se manifestar, não tem estresse. Fiquei feliz, percebo que a maioria tem tentado fazer, quero acreditar que tem tentado de verdade, porque é esse que é o processo, sabe, galera? É tentar ficar com dúvida, e é bom que fique com dúvida, e depois tirar as dúvidas. Uma breve revisão. Estamos trabalhando com termometria, ou seja, medir temperatura. Termometria. O que temperatura indica? Isso, grau de agitação das moléculas ou átomos de um corpo. Quais são as 3 escalas mais famosas do mundo? Celsius, Fahrenheit, a mais usada no mundo. Por incrível que pareça, é Celsius, é isso mesmo, é a mais popular. A mais usada pelos cientistas no mundo. Agora é a Kelvin, é isso aí, show de bola. Nós vimos que tem uma relação, né? A gente faz 3 termômetros idênticos um do lado do outro. Um a gente gradua em Celsius, um em Kelvin, um em Fahrenheit. Se a gente já decorou os pontos fixos, é só fazer joelho e pé. Pronto, aí tu cria a relação matemática entre essas escalas. Eu sei que os pontos fixos do Celsius são bem fáceis de decorar. Quais são os pontos fixos que Celsius usou? 0 para o ponto de fusão do gelo, 100 para o ponto de ebulição da água. Ele pegou 2 pontos que todos podem gerar atualmente nas suas casas, né? Então é fácil verificar se um termômetro em Celsius está funcionando corretamente. Alguém lembra de qual é transformando os pontos? Claro, assim, a gente sabe que o Fahrenheit ele escolheu um balde com água, gelo e sal para 0 e a temperatura do próprio corpo como 100. Lembra disso? Mas alguém lembra quanto é que é 0 graus Celsius em Fahrenheit? Quase, garota, muito bom. 32. Parabéns, não é obrigatório decorar não, tá, gente? É uma ferramenta a mais, na verdade, que pode te ajudar. 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. 0 graus Celsius em Kelvin. 273. 100 graus Celsius em Kelvin. 373. Isso me lembra que quando a escala Celsius varia de 0 para 100, a escala Kelvin varia de 273 para 373. Quer dizer que as duas são centígradas, ou seja, entre os pontos fixos tem 100 divisões. Já a escala Fahrenheit, que teve, né, uma criação um pouco diferenciada, não apresenta 100 divisões entre os pontos fixos, apresenta 180. Por isso tem que abrir o olho quando nós formos trabalhar com variações de temperatura. Se nós quisermos transformar uma temperatura em uma escala para outra temperatura em outra escala, a gente usa a fórmula. TF sobre 5 igual a TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Essa é a fórmula que tu vai ter na tua prova e no formulário da UFSC também. Se tu for trabalhar com variação de temperatura, qual é a dica? Regra de 3. E quem é que a gente usa como relação? Os denominadores, parabéns, o 9 e o 5. Porque daqui para cá eu nunca vou fazer conta. Porque se eu digo que variou 20 graus Celsius, eu posso automaticamente dizer que variou 20 Kelvin. Aí Kelvin não tem grau, lembra? Porque é uma escala absoluta. Porque ele descobriu qual é a menor temperatura que existe na natureza. Qual é a menor temperatura que existe na natureza? O 0 absoluto, 0 Kelvin, que em Celsius é quanto? Menos 273, claro, né, cara? Se elas variam juntas. Se o 0 Celsius é 273 Kelvin, se eu abaixo 273 unidades no Kelvin, eu tenho que reduzir 273 unidades no Celsius. Por isso que 0 Kelvin menos 273 graus Celsius. Meu Deus, é frio pra caramba! Vamos lembrar o seguinte, ó, planeta Terra, atmosfera avacalhada, exagerada, ultra exagerada, temperatura aqui longe da Terra, no meio do nada. Alguém lembra? 3 Kelvin. A temperatura do espaço sideral em média é da ordem de 3 Kelvin, menos 270 graus Celsius. É frio! Ou é frio! Um aluno perguntava na aula passada lá no peruano, professor, por que o astronauta tem que usar aquela roupa poderosa? É por isso. Porque se ele for fazer uma caminhada espacial, ele vai estar enfrentando temperaturas próximas de 270 negativo.
Se não for uma roupa altamente protetora, termicamente falando, né, vai dar problema, certo? Legal. Além de ter falado dessas transformações de temperatura e de variação de temperatura, eu ainda falei de outros dois tipos de problema. Um problema que fala de duas escalas termométricas através de um gráfico. Eu não recomendo usar o gráfico. O aluno que está fera, ninja, com o cérebro bombado, ele olha para o gráfico e faz o joelho, pé, cabeça, pé no gráfico. Eu acho arriscadíssimo. Eu estou há mais de uma década fazendo esse tipo de exercício e eu tenho a humildade de pegar o gráfico e transformar em uma tabelinha. 3 linhas horizontais, lembra? Bota o ponto fixo superior, o ponto fixo inferior e faz o... que é o teorema de Thales, né, na verdade, né? É proporção entre retas paralelas cortadas por transversal. Porém, para ficar mais didático, a gente brinca de joelho, pé, cabeça, pé. E uma outra situação é aquela, por exemplo, que ele diz: uma temperatura em Celsius é o dobro mais 10 unidades da mesma temperatura em Fahrenheit. Descubra essa temperatura. Ele está dizendo que essa temperatura em Celsius é 2 vezes essa mais 10. Quanto é que coloco no TC? 2TF, pronto, faz o cruz credo e corre para o abraço. Olha, meus queridos, via de regra é muito difícil encontrar um problema que fuja dessas quatro ideias. Problema de mudança de temperatura, problema de mudança de variação de temperatura, problema que envolve gráfico e tem que fazer a tabelinha. Às vezes nem tem gráfico, ele só conta o que está acontecendo, tu faz a tabelinha e joelho, pé, cabeça, pé. E o problema que envolve uma relação entre duas escalas termométricas, que além de tu usar a equação, tu tem que saber escrever a relação entre elas para substituir e matar a charada. Agora que a gente revisou tudo, basicamente, o que a gente viu, vamos à correção da tarefa. Começando pela 5 da página 17. Não conta pra ninguém, fica entre nós, tá? Na faculdade tu vai saber que a temperatura menor que existe é 273,15 menos, né, graus Celsius. Aquele vírgula 15 a gente não coloca no ensino médio, a gente bota 273 mais ou menos, só pra galera ter uma noção, né? Mas só pra tu não me chamar de mentiroso no futuro, depois tu vai ver lá na faculdade em mais detalhe, tu vai colocar 2 casinhas a mais após a vírgula ali, só pra tu não brigar comigo, beleza? Certo? Então o valor verdadeiro da menor temperatura que existe é essa aqui. Outra curiosidade, eu cheguei a comentar, mas não custa reforçar. Quando o Kelvin lançou essa ideia de que existe uma menor temperatura possível, a comunidade científica não aceitou bem. A galera não acreditou na ideia dele. Ah, Kelvin, para com isso, né, bicho? Se a temperatura pode diminuir, ela pode diminuir cada vez mais e mais. Não tem o porquê ela não diminuir. Essa história de que existe uma menor temperatura é criação da tua cabeça, Kelvin. Não viaja. Então a comunidade científica não aceitou bem essa ideia. Aí começaram a se fazer cada vez experimentos mais rigorosos para confirmar ou, né, alterar a ideia de Kelvin. Então, mais modernamente, nós pegamos um refrigerador poderosíssimo, certo? Imagina uma geladeira do tamanho de um prédio como esse, certo? Aí tu multiplica por 4 ou 5. Esses são os refrigeradores poderosos que nós usamos hoje. A gente vai lá e tenta retirar o calor de uma pequena região super isolada, com paredes espessas de isopor, de câmaras a vácuo, né, que se tira ar em volta delas para deixar bem isolado. E deixam esses refrigeradores do tamanho de prédios, tirando o calor meses e meses daquela região. Chega uma hora que a temperatura daquela região se recusa a diminuir, mostrando que o Kelvin, muito antes da tecnologia ter evoluído, já conseguiu matematicamente descobrir essa temperatura menor que existe. E em laboratório, galera, a gente conseguiu chegar até quanto, mais ou menos? Aproximadamente isso aqui, as últimas notícias que eu tive, ó. A menor temperatura que nós conseguimos em laboratório até hoje é essa temperatura aí, ó. Bem próximo do 0 Kelvin, hein? Incrível, né? Mas tu vê, ainda sobra uma mini vibração que não dá para eliminar, cara. A matéria se recusa a parar de vibrar completamente. Os átomos ainda continuam dando uma vibradinha, ó, o que é mostrado por essa casa decimal ali. Que viagem, né, cara? De repente um de vocês pode quebrar essa ideia. Uma vez eu li um artigo que falava, por exemplo, o seguinte, ó. Existe temperatura negativa em Kelvin. Um artigo científico falava isso. Existe temperatura negativa em Kelvin. Já que a temperatura média é a vibração das moléculas, se a molécula vibra para um lado, ela tem uma certa temperatura. Se eu faço ela inverter o sentido de vibração, quase para de vibrar e de repente começa a vibrar para o outro lado. Ah, então eu posso dizer que é uma temperatura negativa. Eu achei ridícula essa ideia, embora tenha vindo de um trabalho científico. Porque medir vibração
Não é medir para onde vibra, é medir o quanto vibra. Não interessa se está vibrando para lá ou para cá, está vibrando. Por isso que eu discordo dessa ideia. Mas se algum dia vocês lerem sobre a temperatura em Kelvin negativa, tu sabe do que se trata. É só porque o cara disse que se girar para a direita é positivo, então se gira para a esquerda, não quer dizer que não tenha vibração ou que ficou menos que o nada. Concorda comigo? Não faz sentido falar, olha, é menos que zero. Se zero é a medida verdadeira, né? Parou de vibrar, não tem mais o que diminuir. Beleza? Então só para tu de repente um dia vai ler um artigo, o professor me ensinou que não existia em hipótese nenhuma temperatura negativa. Do ponto de vista técnico não existe mesmo, porque se zero é a temperatura, parou de vibrar. Mas se um cientista usa no seu trabalho o seguinte referencial, molécula vibrando para um lado positivo, molécula vibrando para o outro negativo, claro que no trabalho deste cientista vai aparecer um menos, certo? Não quer dizer que seja menos que zero, tudo bem? Tá? Então só alguns detalhezinhos para que vocês, ao entrar no mundo acadêmico aí, não fiquem chateados comigo em função de a gente estar ensinando mais do que o ensino médio cobra. Show de bola! Agora estou feliz com a revisão e vamos que vamos! Segundo um modelo da NASA para a atmosfera terrestre, a porção entre 36 mil até 81 mil pés, região onde ocorrem muitos dos voos comerciais, a temperatura é constante e negativa, com valor de menos 70 graus Fahrenheit. Esses valores em metros e graus Celsius são respectivamente, considere um pé igual a 30 centímetros. Oh, que legal! Terra, aí tem a atmosfera aqui, né? Podemos dizer que são várias camadas. Nós estamos examinando uma pequena camada da atmosfera, que é onde ocorrem os voos comerciais. Lembrando que a atmosfera, nesse caso, está ultra, super, mega exagerada. Alguém lembra do diâmetro do próprio planeta? 13 mil quilômetros. É bacana ter essa noçãozinha, né, cara? Só para saber o tamanho da tua casa, bicho. Ah, uns 13 mil quilômetros. Beleza? Alguém lembra a altura importante da atmosfera? A parte mais importante da atmosfera tem 100 quilômetros. Ou seja, se isso aqui é 13 mil, 100 quilômetros seria isso aqui, ó. Menos até. Aí tu não enxergaria. Tudo bem? Por isso que não está proporcional a largura do planeta com a largura da atmosfera. Tudo bem? Só para ficar didático. Ele disse que os aviões comerciais... Vou fazer um aviãozinho aqui. Ah, ó, é um jato, moderníssimo. Aí olha só, ele está dizendo que a NASA diz que a temperatura entre 36 mil pés e 81 mil pés, ela é praticamente constante nessa região então, e é menos 70 graus Fahrenheit. Ele quer saber isso em Celsius e quer saber as alturas em metros. E a dica que ele me deu é que um pé equivale a aproximadamente... Quer dizer que para passar de pé para centímetro é só multiplicar por... Concorda comigo? Então 36 mil vezes 30, eu vou fazer 36 vezes 3, né? 18 vai 1, 9 mais 1, 10. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Isso está em centímetro, mas ele quer em metro. Então é só dividir por 100, não é isso? Então deu 10.800 metros. 36 mil pés é mais ou menos 10 quilômetros de altura. 10.800 metros. Legal. Como é que eu faço agora para 81 mil? 81 mil vezes 3, 24. Quantos zeros? 3 do 81 mil e 1 do 30, não é isso? 1, 2, 3, 4 zeros. Porém, isso está em centímetro. Então ficou 24.300 metros. Pô, legal saber que os aviões comerciais, na sua maioria, voam nessas alturas, né? 10 quilômetros de altura. Tranquilo para uma atmosfera que tem a sua parte importante de 100 quilômetros. Quando eu digo que a atmosfera tem 100 quilômetros, é para ter uma noção. Quer dizer que se tu ficar orbitando a 200 quilômetros de altura, tu praticamente não sofre arrasto com a atmosfera. Mas, se tu for na internet pesquisar, tu vai ver que a geografia considera, e a química também consideraria, partículas da atmosfera até a 600 quilômetros da Terra. Então a atmosfera, de fato, vai até a 600 quilômetros de altura. Porém, de 100 quilômetros até 600, existe praticamente nada. A maioria dos satélites orbita, então, na verdade, dentro da atmosfera. Só que é tão rarefeita aquela atmosfera dos 100
até os 600 é tão rarefeita essa atmosfera que fisicamente dá para desprezá-la, embora quimicamente não, nem geograficamente. Então quando tu estuda na geografia as camadas da atmosfera, tu dá nome inclusive para essas camadas mais externas, certo? Mas aqui na física a gente pode ignorar a presença da atmosfera a partir dos 100 km, tamanho, né, pelo fato de ela ser muito rarefeita. Falta só uma parte. Como é que eu transformo isso aqui em Celsius? TC sobre 5, TF menos 32. Pronto, agora é matemática ultra super mega básica. Afinal, o TF vai no TF. Menos 70 com menos 32 sobre 9. O TC, vou querer isolar, está dividindo, passa. Então ficou 5 que multiplica menos 102 sobre 9. É isso? Menos 510 sobre 9. TC é igual 510 dividido por 9. 5 vezes 9, 45. Sobra 6 abaixo 0. 6 vezes 9, 54. Sobra 6, vírgula abaixo 0. Olha lá. É o número da besta. 56 menos, né? Menos 56,6 graus Celsius. 666. Que bonito. Ficamos aonde? Deixa eu ver. 10.800, 24.300 metros e menos 57 aproximadamente, né? Menos 57 graus Celsius. Legal. Letra D. Eu já comentei com vocês, acredito eu, em algum outro momento, de repente no primeiro ano, mas não custa comentar, afinal, né? nem todos são os mesmos aqui. É raro a gente lembrar de um comentário feito uma vez na vida, uma na morte. Mas eu lembro como foi desagradável a primeira vez que eu fiz um voo transcontinental, que eu lá acompanhava, né? Imagina, né? Por mais que eu confie na engenharia, quando tu te coloca a tua vida na mão de outras pessoas, né? E ainda mais sabendo como é que é os voos do Brasil, né? Sabendo dos riscos que nós corremos com os aparelhos que controlam os voos no Brasil, todos sobrecarregados, né? Com técnicos mal pagos e cansados. Às vezes os técnicos têm que controlar cada um 3, 4 aviões. No Brasil o cara controla 15 aviões ao mesmo tempo, certo? Ou seja, a chance dele cometer um erro e 2 aviões se chocarem no ar, no Brasil atualmente é grande, comparado com outros lugares do mundo. Claro que é mais provável que tu morra caminhando a pé ali, na rua, mas comparado com outros lugares do mundo, voar no Brasil é um pouco cabreiro, em alguns aeroportos principalmente. Teve um choque de 2 aviões, relativamente pouco tempo atrás, né? Deram umas beliscadas e caiu um deles, lembra? E tem sustos volta e meia nos aeroportos por aí, né? É uma coisa que não se divulga porque as pessoas não podem parar de voar, certo? Mas é relativamente perigoso. Então eu, sabendo disso, cabreiro no voo transcontinental, olhando tudo, né? Vendo os motores, a turbina, preocupado com tudo, não vai adiantar porra nenhuma, óbvio, mas estava sofrendo lá. E uma coisa que me fez sofrer é que eu olhava lá na janelinha do avião e estava escrito lá que lá fora estava menos... Era em Fahrenheit, inclusive, que aparecia. Menos 70, menos 50 e poucos graus Celsius. E eu dentro do avião passando calor. E vim maldizendo o comandante. Filho da... Por que ele está ligando a calefação nessa quantidade? Por que esse animal não resfria esse avião? Um avião entupido de gente, aquele bafo lá dentro. Oh. Na volta, mesma coisa. Eu olhava a janelinha, o visorzinho lá, olhava pela janela, sonhava em estar mergulhado naquele friozinho gostoso de menos 70 graus Fahrenheit, e o comandante com aquecimento atochado, eu fritando dentro do avião. Voltei mal dizendo o comandante, filho da... Aí, tudo bem, passou bastante tempo. Na faculdade de engenharia, um dia, falando sobre fluidodinâmica, eu cheguei a perguntar ao professor, professor, me aconteceu assim, assim, assado, mas me explica por que os caras avacalham o aquecimento do avião? E para meu espanto ele diz, não. O avião vem com o resfriamento ligado, quase no limite, a viagem toda. Ah, o senhor tá de sacanagem, né? Tu liga o ar-condicionado do avião, lá fora tá menos 50 graus Celsius e aqui dentro fica quente. Claro que eu não fiz desse jeito, mas eu sei, senhor, mas não pode, tal, né? Fica delicado. E aí, quando ele responde o seguinte, Otávio, o negócio é o seguinte, o avião, ele voa a que velocidade? Eu falei, né, uns 900 por hora. Eu estava acompanhando na janelinha lá, no visorzinho, uns 900 por hora. Pois então, quando o avião se choca com o ar que está menos 50 e poucos graus Celsius,
Quando o nariz do avião, quando a fuselagem do avião bate no ar a 900 por hora, a pressão que o ar faz na fuselagem aquece a fuselagem. Então o avião fica aquecido na parte de fora devido ao atrito. E o atrito com o ar que está a menos 50, bicho. Se tu esfregar pressurizando o ar, mesmo o ar gelado, na fuselagem do avião, o avião aquece brutalmente. E aí tu não dá conta de resfriar o avião e os passageiros sofrem com calor. Que viagem, hein, cara? Agora, mais bizarro é o Concorde. O Concorde é um avião, foi o único avião supersônico comercial, o único avião que andava acima da velocidade do som e dava para pegar esse avião para ir para, por exemplo, Nova York, Londres. Esse avião fazia Nova York e Londres em 4 horas. Os aviões normais levam 11, 12 horas. O Concorde fazia em 4 horas, porque ele ia acima da velocidade do som. Porém, como ele vai acima da velocidade do som, ou seja, mais de 2.500 km por hora, mais que o dobro da velocidade de um avião normal, que é 900 por hora, tu imagina se ele voasse na mesma altura. Se ele voasse na mesma altura, como a atmosfera não é tão rarefeita, lá entre 10 e 20 km de altura, ele voava a 56 mil pés. Olha só a altura que esse Concorde tinha que voar para não fritar na atmosfera. Ele é um foguete praticamente. Tu tá entendendo o que eu estou dizendo? Se ele voasse na região onde os aviões normais voam, ele fritaria. Se o avião normal já esquenta pra caramba, né? Tu imagina o Concorde. Ia fritar, ia derreter. Por isso que ele voa muito acima do normal. Os privilegiados que puderam voar num Concorde, que ele parou de voar já há alguns anos atrás, eles podiam, além de tomar champanhe, que só tinha primeira classe, era um avião relativamente pequeno, sei lá, com 50 lugares, e era a primeira classe só, ou seja, não podia, tu entrou no avião, tu tá na primeira classe, tomando champanhe durante a viagem. Era 10 mil dólares ida e volta, tá? Só pra ter uma noção. Pra tu ir, fechar um negócio, saindo dos Estados Unidos, Nova York, ir na Inglaterra, lá em Londres, fechar um negócio, e voltar para jantar com a tua família, 10 mil dólares. Muitos faziam isso quase diariamente. Imagina, morava em Nova York, fechava negócios, né, na parte da tarde em Londres e voltava para jantar com a família em casa, no mesmo dia. Bizarro, né? Hoje isso não é possível. Os caras tomavam champanhe, 10 mil dólares a passagem de ida e volta, e ainda poderiam ver a curvatura da Terra pela janela. Porque o avião voa tão alto que ao olhar pela janela, mesmo durante o dia, tu via as estrelas e confirmava que a Terra é redonda. Show de bola, né, cara? É um milagre da engenharia, esse Concorde, o único avião supersônico comercial que já existiu. Outro detalhe interessante, o Concorde, apesar de voar muito acima dos outros aviões, ele se esfregava tanto na atmosfera rarefeita que aquecia. E aquecia tanto que ele crescia 30 centímetros durante o voo. O avião crescia 30 centímetros durante o voo. Por que esse avião crescia 30 centímetros durante o voo? Tu só vai saber daqui a pouco. Show de bola, vamos que vamos.